Vamos fazer então nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Pai amado, fonte da vida e do eterno amor, aqui estamos reunidos, Senhor, para estudar a sabedoria divina. Somos espíritos imortais e suplicamos, Senhor, que nesse instante a sua misericórdia nos ampare, nos inspire e nos proteja. Que as correntes do bem, as forças da vida, o infinito, o cosmos, Pai amado, o eterno sol do amor, abençoe nossos dias. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos estudar o item 6 da assombração de Castor Nodori. Alguma coisa assim. Castor Nodori, alguma coisa assim. Alguém quer ler para a gente? Não? Ok. Então, vamos lá. Item 6. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Resposta: tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens e, precedentemente, em planeta inferior à Terra. 7. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor quando vivemos entre selvagens? Sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados? Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é seu inferno, outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos de mais desenvolvida inteligência, demonstra completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo o que há de mais sagrado, a nada se comovendo, até não dando tregas ao seu cinismo. Resposta: a prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Por isso que ele colocou ele na classe de arrependidos. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta. Nem adiantará, senão quando, tendo vislumbre de arrependimento, começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Então, aqui a gente vê que o nosso amigo... É importante, logo me chamou a atenção, então vou comentar. Os espíritos não têm uma encarnação passada, ou duas, tem milhares. Então, quando você fala de uma vida passada, você está selecionando entre milhares. Eles citam duas que, pelo que a gente entende, seriam as últimas vidas que ele teve. Não sei. Soa estranho do jeito que está aí. Tá? Porque
difícil acontecer de um espírito estar em uma tribo selvagem, como eles dizem aqui, e logo reencarnar na sociedade mais civilizada que tinha na época, que era a França. Então, a gente precisa também ser crítico, às vezes, e tentar entender que pode ser uma percepção do médium de alguma das vidas do espírito, mas não necessariamente a última. Agora, quanto à questão do planeta, isso já é possível, perfeitamente possível, que o espírito possa ter vindo de um planeta inferior, como também é possível que ele tenha vindo de uma tribo qualquer. Não é nenhum problema. Só é estranho. Tá? A gente que está encarnado tem dificuldade de entender que a gente acha que entende completamente e não entendemos nada. Todo conhecimento que nós possuímos nos ajuda a tatear e entender melhor a realidade espiritual. Mas, gente, a gente não entende direito toda ela, não, tá? A gente com relação ao mundo espiritual, essa lógica não é totalmente nossa. Nós não temos cuidado com aquele que acha que possui toda a verdade sobre isso. Ele pode tornar isso um dogmatismo. Então, é perfeitamente possível, sim. Eu só estou estranhando porque é abrupto. Só isso. É uma estranheza. Mas e a gente tem que ser crítico, manter o senso crítico. Mas eu saliento que ele não teve apenas 2 vidas, ele teve milhares. E na hora de escolher que vidas, as pessoas, muitas vezes, ao nos dar uma informação de uma vida passada, ela pode dar uma entre muitas. Ok? É só isso que eu estou querendo salientar aqui. Que muitas vezes, quando você fala, você foi bruxa e queimou pessoas, isso pode ter sido há 1.500 anos. E não a sua última vida. Mas pode falar de uma vida que corresponda àquilo que se está pedindo naquele momento. Entende? É só isso que... Fala, Rui. É só uma dúvida, uma observação ao mesmo tempo. Ele, por ser um espírito aí selvagem, né, extremamente endurecido, ele não teria que começar a nascer inicialmente na Terra, em tribos de indígenas, porque de lá para cá, não muito século, muitas tribos indígenas evoluíram, né? Nem todas, mas muitas delas foram muito evoluídas. Não seria assim algo assim bastante duro colocar ele logo numa sociedade avançada como na França na época, né? E não tribos indígenas que ainda já existiam no Brasil, por exemplo, ou em outros países, Colômbia, etc. Exatamente. Eu concordo com você. Acho que a gente não entende tudo, tá, Rui? A gente pode usar aqui uma lógica nossa, né? A gente não entende tudo. A gente pode e deve, na minha opinião, questionar. Talvez a informação, e isso é um problema que às vezes dificulta as pessoas entenderem, nem sempre a informação ela é clara num processo mediúnico, né? O processo mediúnico é um intercâmbio. Então, pode ter, dentro do processo de em que a pessoa captou a informação, pode ter alguma informação que não foi totalmente clara. É disso que eu estou falando. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é o que ele está dizendo. Né? Não é impossível.
Só que a gente, ao longo do tempo, se acostumou a entender que há toda uma lógica no processo dos locais em que você reencarna. Por isso que eu falei aí que pode ser, e é só uma hipótese, né? Não é uma verdade, a gente está aqui estudando, aprendendo junto. Pode ser que essas informações tenham sido escolhidas entre as vidas que ele teve, mas a gente não sabe direito. O que a gente sabe é o que ele está dizendo, que é o que o espírito que está respondendo a mensagem está falando. Ed. Eu estava pensando, depois até, mas não custa nada colocar. Quando, na pergunta de onde vinha, eu acho que se ele quisesse dizer a anterior a essa, a pergunta seria de onde ele veio. De onde ele vinha, eu acho que não crava que tenha sido a última. Não sei, entendeu? Se ele pergunta de onde ele veio, aí é a última, dá a impressão que é a última. Agora, de onde ele vinha? Ele teve encarnação como numa tribo, entendeu? Verdade. Mas é uma ideia só. Não... É possível. Acho que uma ideia até boa. Também acho que pode ser que a semântica... Aí seria até interessante a gente ter o céu e o inferno em francês, no original francês, para a gente poder, ou traduções diferentes. Eu não tenho traduções diferentes. Eu acho que tem gente aí que tem tradução do ID, não tem? Ou todo mundo está com a febre? Todo mundo é da Federação Espírita, o livro, gente? Ou tem de outra editora aí? Da Laís é do ID, se não me engano, né, Laís? Da Láquia. O que vem escrito, Laís, nessa pergunta, por favor? Na tua tradução. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? É a mesma coisa. Igualzinho. Mesmo assim... Anderson. Oi. Aí você, a gente, continuando nessa minha dúvida, eles falam que ele vinha, né, olha só que ele fala assim, de onde vinha esse espírito antes de sua reencarnação. Tivera uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior da Terra. Se era um planeta que ele vinha de um planeta... É isso que está gerando a minha dúvida. Ele vinha num planeta inferior à Terra, e eu achei interessante também a colocação do Edson, porque agora deu para compreender melhor, porque vinha, né, e não vem. Verdade. Então, veja bem. Agora, por que num planeta... Eu continuo com isso. Um planeta inferior, o da Terra, né, menos inferior ainda que a Terra, e ele foi colocado logo jogado numa sociedade tão avançada como era a França naquela época, né? Sendo que no Brasil, eu torno a dizer, no Brasil tínhamos tribos, ele poderia ter sido encaixado devido a esse tipo de selvageria dele. Eu acho que... Oi, pode falar. Quem foi que falou aí? Desculpa, não vi. No Evangelho, quando Kardec fala do nosso planeta, né, de provas e expiações, aí ele coloca que num planeta de provas e expiações como a Terra, os habitantes vieram de outro planeta. Ele chama, inclusive, eles de estrangeiros. É só a gente pegar aí nessa parte. Eu lembro bem, ele chama de estrangeiro, quer dizer, na atual, né, como o nosso planeta está, muitos dos habitantes vieram de outros planetas, com certeza, né?
reforça. E Kardec fala, são estrangeiros, dá esse nome. Eu não me lembro, acho que é no capítulo 3º. Você fez esse comentário quarta-feira, não foi, Edson? É no capítulo 3º que a gente está, não é no 3º? Esse terceiro. Ele fala isso. Interessante. E aí você vê como a gente, né? A gente aqui Anderson, não estou te ouvindo. Não sei se todo mundo também não, acho que não. Nem som, nem... Acho que eu travei. Não estou ouvindo ninguém. Eu também não estou te ouvindo, não. Alô, alô. Testando. Agora melhorou. Agora. A internet está instável. Minha apareceu aqui. Sua internet está instável. Então, agora que vocês estão me ouvindo, o que eu estava falando é o seguinte, que nós não somos fixos num planeta. Sou estranho para nós. Nosso pensamento lógico não nos dá espaço para pensar que numa vida anterior nós tenhamos habitado outro mundo. Porém, há um detalhe aí que precisa ser acrescentado à nossa reflexão. Quando um planeta comporta mais vida, quando ele começa a melhorar e dar mais condições de mais pessoas reencarnarem, muitos espíritos são trazidos. Então, quando você tem um avanço no campo da educação, que tudo isso aconteceu no século XIX, você começa a ter escola pública, a ideia da educação para todos, né? Com a ideia do iluminismo, no final do século XVIII, os pensadores iluministas vão influenciar a independência americana, a Revolução Francesa, os déspotas esclarecidos, que são imperadores que começam a ter um senso de sociedade, a pensar a sociedade. Então, você começa a ter melhores condições para a massa, que antes não tinha. Né? A qualidade de vida para a população mais pobre, antes do século XVIII, era muito baixa. As pessoas viviam bem pouco. Então, reencarnavam bem poucas pessoas. Tanto que, no início do século XX, em 1901, você vai ter, pela primeira vez na história do planeta, 1 bilhão de pessoas. Então, você começa a ter, num planeta, melhores condições de renascimento. Então, muitas pessoas começam a ser trazidas de outros orbes que ainda não possuem tais condições para cá. Então, a gente também tem que entender isso. Porque a gente pensa no nosso bem-estar. Então, eu penso assim, eu quero um mundo melhor para mim. Mas a gente não pensa na evolução de todos os seres. Ou seja, que a evolução, a ideia de progresso que a doutrina espírita nos traz, também é uma ideia de educação para quem não tem. E a educação para quem não tem, é necessário que o espírito tenha experiências em locais que proporcionem a ele melhoria de visão de mundo, de entendimento. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês põem
mudo no microfone é bom para um certo lado, mas tira um pouco aquela coisa da conversa, né? Que às vezes é bom. E a gente vai conversando. Já que isso aqui é estudo, não é palestra, não é isso? E vocês podem entrar na hora de falar comigo em vez de ficar levantando mão, mas tudo bem, deixa para lá. Vocês querem deixar mudo, tudo bem. Fala, Feliciano. Anderson, bem, pelo que já foi falado até agora, eu continuo com uma pequena dúvida, porque, veja bem, esse espírito, ele provocou a morte dessa pessoa, do irmão e da esposa, em 1659. Então, ele já estava nessa casa quando o senhor D foi se aventurar a querer penetrá-la, que levou o tapa. Isso aí foi em 1859, que é exatamente quando ele foi evocado. Então, ele já estava nessa situação há 200 anos. É verdade. 2 séculos. Nessa casa, sem poder sair, só em estado de trevas, sem poder pensar em nada, em fazer nada. Ou seja, era o calvário dele, porque aqui mais adiante a gente vai ver que o inferno dele era a casa. Mas aí eu pergunto, pelo fato dele ter sido ser dito aqui que ele veio de um planeta inferior à Terra e que a existência dele foi, a encarnação dele foi vamos dizer assim, em uma tribo de selvagem, etc. e tal. Será que esse fato dele ter passado esses 200 anos seria para burilar exatamente o espírito dele, o comportamento dele? Será que se explica? Na verdade, a gente aqui está tentando entender junto, tá? Eu entendo que tudo que acontece na nossa vida, tudo é lição. Toda experiência que pode até parecer inútil, porque a gente tem uma noção de útil muito complicada. Tem um livro de um indígena, Ailton Krenak, curioso, um livrinho rápido, você lê o livro em 1 hora. O título do livro é A Vida Não é Útil. E ele vai levantar essa questão de como nós... Repete o nome do livro, que está muito longe da tua voz. É que eu estou olhando para a estante. Ah, tá. A Vida Não é Útil. Eu estou procurando o livro aqui para... Deve ter caído aí nessa água aí. Mas não está aqui perto, não. Então não dá para mostrar. Então a gente tem uma noção muito industrial, né? Muito laboriosa do que é útil e do que não é útil. Então, muitas vezes, a gente pensa que 200 anos não vai ter... É uma profunda perda de tempo. Não deixa de ser. Mas traz também, como você disse, Feliciano, não é uma punição. Esquece a palavra punição, porque ela é meio estranha. Mas ela traz aprendizado, enriquecimento. Porque nós somos imortais. E a noção de imortalidade, a noção de que a gente tem uma incomensurabilidade de tempo, de espaço, a gente não tem capacidade de compreender direito, como disse o orador segunda-feira. A gente tem dificuldade de entender isso. Então, o que a gente pode saber é o seguinte:
ele realmente se aprisionou devido a seus atos a um castelo, um local que assombrou e fez mal. Ele é um espírito ainda muito agressivo. Ele, como todos nós tivemos, e isso não é uma desculpa, mas todos nós tivemos também, em condições de pensamento e emoção inferior em algum momento. Então, nós tivemos, em outras vidas, vidas mais primitivas, vidas mais agressivas, vidas em planetas ainda mais densos. Em algum momento, nós passamos desses mundos para estes. Nem sempre isso aconteceu há 10, 20 mil anos. Isso, às vezes, acontece agora. Não justifica o fato dele fazer o que fez. Então, há uma série de coisas aí que não fecham. A impressão que eu tenho, e volto a repetir, a captação mediúnica, ela não é universal, ela pode ter gaps, e eu vou me valer disso, que a gente está em estudo, a gente não está querendo provar nada para ninguém, está no estudo aqui. A impressão que eu tenho, foi isso que o Edson esclareceu para a gente. Eu acho que quando o médium psicografou lá, que aí fica pelo menos para mim, e eu peço perdão a quem tenha outra compreensão, tá? Fica mais palatável, deglutível. Quando o Edson nos apontou de onde vinha esse espírito antes da sua encarnação, eu quero entender como o Edson explicou. Ele não está se referindo, ainda que é isso que deixe mais claro, a exatamente a última vida. Talvez o médium tenha captado o que ele pôde captar. E o que ele pôde captar é que ele já teve vida como selvagem e ele teve vida como em outros mundos. Ok? Como todos nós tivemos também. Ô, Anderson, o que o Rui levantou, sei lá, acho que a gente não prestou atenção, mas olha aqui, quando ele fala de onde vinha, né? Resposta: tiveram uma existência entre tribos mais ferozes e selvagens. E presentemente, né? Vinha de um planeta inferior, quer dizer, na anterior que ele veio de um planeta inferior. Quando ele fala, né? Precedentemente vinha de um planeta inferior. Aí sim ele está se referindo à anterior. Não sei, eu estou entendendo assim. Ele coloca, né? Tiveram uma existência de tribos, ferozes e selvagens. E precedentemente, quer dizer, antes dessa, vinha de um planeta inferior à Terra. Não sei. Foi desse jeito que eu entendi isso. Não é isso que eu isso? quis colocar naquela hora. Estava falando, eu não prestei a Vamos ver atenção. o que quer dizer a palavra precedente. Vou ver aqui. Vamos ver aí no dicionário. Que acontece de modo prévio, anterior. Vou botar aqui para vocês todos lerem comigo. Que acontece de modo prévio, anterior. Situação precedente a outra. Que precede. Ou seja, antes a outra. Ação, substância ou deliberação como parâmetro para futuras decisões. O juiz abriu um precedente na Constituição. Ação que permite compreender outra semelhante e posterior. Exemplo. Aconteceu antes, então.
Antecedeu. Antecedeu, né? Sinônimo de antecedente. É melhor. Então, vamos voltar lá no texto. Isso é para a gente tentar entender o texto da gente. Vamos lá, então. Então, faz sentido o que você está falando. Interpretação do médium um pouco distorcida da realidade. Entendeu? Porque, devido, como a gente sabemos hoje do espiritismo, da espiritualidade superior, que eles sempre vão colocar a gente para uma prova, não que para esse espírito, nessa condição, foi uma prova até muito, 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 assim, elevada para ele chegar, né? Ele poderia, que no planeta, naquela época, o Brasil era um dos países que tinham tribos que viriam, assim, ele ser encaixado, que não era aqueles tribos que ainda fazia canibalismo, já estavam num grau de avanço maior do que ele via lá antes, nesse planeta, pelo que eu entendi. Então, eu acredito que a gente fazendo esse estudo aqui, da forma que foi colocado, a interpretação meio que distorcida do médium ou dos médiums naquela época, né? Começa que tem um problema aí tem um problema aí que é a visão do europeu sobre tribos ferozes e selvagens. Tem toda uma visão aí que depois isso foi... A maioria dos povos que vivem no mato não são ferozes e selvagens. Não são ferozes. Não são ferozes. E o termo selvagem, ele é utilizado porque você não vive na civilização. Você vive na selva. Então, a ferocidade dos povos indígenas, ele só acontece quando invadem suas terras. E, geralmente, a ferocidade, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, o avanço para a ocupação americana. A ferocidade dos europeus é que dizimou os povos indígenas. E eles tentavam atacar. Só que no século XIX, tanto na África quanto na América, isso era vista como ferocidade. Não sei se vocês estão entendendo. Desculpa eu ser agora historiador, mas é um discurso do vencedor. O selvagem é aquele que está sendo invadido. Então, deixa eu botar para a gente entender isso melhor. Eu sei que a gente está saindo um pouco do tema, mas vamos pegar a carta aqui do Índio Sil. Vou achar aqui e vou compartilhar para a gente. Carta do cacique Seattle. Vamos ler aqui. Vou botar aqui para vocês. Isso é um índio. Isso é que eles chamavam de selvagem. O europeu, o branco americano chamava de selvagem. Vamos ver que selvagem é esse. Como podeis comprar ou vender o céu? A tepidez do chão? A ideia não tem sentido para nós. Se não possuímos frescor do ar ou o brilho da água, como podeis querer comprá-los? Qualquer parte desta terra é sagrada para o meu povo. Qualquer folha de pinheiro, qualquer praia, a neblina dos bosques sombrios, o brilhante zumbidor inseto, tudo é sagrado na memória e na experiência de meu povo. A seiva que percorre o interior das árvores leva em si as memórias do homem vermelho. O homem vermelho é o indígena. Os mortos do homem branco esquecem a terra de seu nascimento quando vão pervagar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumosas são nossas irmãs. Os gamos, os cavalos, a majestosa águia, todos são nossos irmãos.
Os picos rochosos, a fragrância dos bosques, a energia vital do pônei e o homem, tudo pertence a uma só família. Assim, o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossas terras. Ele está pedindo muito de nós. O grande chefe em Washington é o presidente americano, tá? O grande chefe manda dizer que nos reservará um sítio onde possamos viver confortavelmente por nós mesmos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Se é assim, vamos considerar sua proposta sobre a compra de nossa terra. Mas tal compra não será fácil, já que esta terra é sagrada para nós. A límpida água que percorre regatos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos ancestrais. Se vos vendermos a terra, tereis de vos lembrar que ela é sagrada, e deveis lembrar a vossas filhas que ela é sagrada. E qualquer reflexo espectral sobre a superfície dos lagos evoca eventos e fases da vida do meu povo. Eu acho que não vou continuar lendo. Eu vou pular um pouquinho, então. Nós sabemos que o homem branco não entende o nosso modo de ser. Para ele, um pedaço de terra não se distingue de outro qualquer, pois é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo o que precisa. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga. Depois que a submete, que a conquista, ele vai embora à procura de outro lugar. Deixa atrás de si a sepultura de seus pais e não se importa. Nas cidades do homem branco, não só lugar onde haja silêncio, paz. Não só lugar onde ouvi o farfalhar das folhas na primavera, o zunir das asas de um inseto. Eu acho que já deu para entender, né? Então, o europeu do século XIX, essa carta foi escrita em plena expansão para o oeste, ele via no índio, no homem que vivia em aldeia na África, como selvagem. E o médium está preso a isso. Então, só para a gente entender que esse homem branco europeu do século XIX, ele tem uma visão que é diferente da visão que se tem hoje. Claro que tem gente que, quando se extermina índio na Amazônia, ele diz assim, eu vi, ninguém me contou. Para que índio quer terra? Esse tipo de gente existe. Mas não vamos entrar nisso. Então, é só a gente entender que... Vamos entender, então, a ideia. Porque, veja bem, gente, é importante a gente entender. A psicografia, ela pode trazer informações, mas ela é um processo de tradução. Tradução de um pensamento. Então, você não pode nunca pegar uma psicografia, e criar doutrina em cima dela. Você tem que pegar as ideias gerais. Porque se você criar doutrina em cima dela, ela pode contradizer alguma outra informação. Qual a ideia geral? Esse espírito ainda traz dentro de si muita virulência. Muita violência que ele trouxe desde vidas passadas. A ideia geral é essa. Ok? Se a gente fosse ater os detalhes, a gente se esbarra com outras informações que a gente já possui. A ideia geral é que esse espírito ele traz muita virulência ainda dentro de si. Parem para pensar na seguinte informação. Essa semana, pessoas mataram uma pessoa que estava vindo ao Rio de Janeiro visitar para roubar o carro dele. Não tiveram nem dó nem piedade. Roubar o carro para essas pessoas era mais importante que a vida do cidadão que morreu. E o que é pior, ele marcou com a esposa. Gente, que cena triste. A esposa foi chegando e estava achando estranho, e o corpo era o do marido. Ela chegou do aeroporto, vocês souberam disso? Quem atirou e matou e tirou essa vida, e a mulher viu o corpo do marido no chão,
e os reportagens já estavam lá e ela não sabia de nada. Entre aspas, é um selvagem. É um egoísmo que não pensa no outro. Não importa aonde essas pessoas estavam na outra vida, ou na outra vida, ou na outra vida, ou na outra vida, nas 10 últimas vidas. O que importa é que ela hoje ainda é extremamente egoísta, individualista, a ponto de arrancar uma vida para seu próprio interesse. E, gente, nós também temos um pouco disso. Nós, em muitos momentos, eu estou falando enquanto sociedade, não nos importamos com a dor alheia. Tem um padre em São Paulo, Júlio Lancelotti, que faz todo um trabalho com pessoas de rua. Não é só entregar o alimento, ele faz todo um trabalho social. E ele percebeu que aumentou o número de pessoas de rua. Quem se importa? Quem se importa? Nossa sociedade se importa? Realmente, se eu me candidatar hoje, aqui no Rio de Janeiro, a vereador para ajudar as pessoas de rua, eu vou ser eleito? Vou ser eleito, gente? Não vou ser eleito. Eu vou ser eleito se eu fizer filme mentiroso dando tiro em bandido. Aí eu vou ser eleito. Faço um monte de armação que eu estou dando tiro em bandido. Aí o povo vota em mim. Agora, se eu fizer... Vocês desculpa, tá, gente, eu falar isso. Eu estou só mostrando para a gente como a gente ainda é uma sociedade diferente. Madureira está cheio de gente na rua. O que está acontecendo em Madureira? Volta e meia, roubam os cabos de sinais para vender o cobre. Aí nos atinge, porque você passa lá, o sinal está apagado. Mas quando as pessoas vão para a rua e tem que sobreviver com o que dão a elas, ninguém está nem aí. Ó. A gente vê a pessoa caída ali no chão, tem um vídeo de alguns anos atrás, tinha uma pessoa morta na Praia do Leme. Gente, a pessoa estava caída lá e ninguém se importou. As pessoas passavam. Tudo bem, não se deram conta que estava morto, mas é um pouco o retrato da nossa sociedade. Isso é uma selvageria. O que o cacique falou aí não é selvageria. Então, o que eu estou querendo dizer é que se eu for médium, que acredito que viver na selva, viver tomando banho de cachoeira e dormindo o dia inteiro, para muita gente, isso é ociosidade e primitivismo. Quando a pessoa está com câncer terminal, é que ela lembra que ela teve filho, que ela lembra que ela queria ter passeado mais, que ela lembra que ela deveria ter tido amigos, trazido amigos para dentro da casa dela, bater papo, sorrir, gargalhar. Aí a vida do índio não é tão banal assim. Então, esse livro do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, ela é um tapa de cara na nossa sociedade que valoriza e nos obriga a valorizar para a gente sobreviver. A grande verdade é essa. Um pragmatismo que nos rouba a alma, a sensibilidade. E se você é médium, o Wellington está colocando aqui. Wellington, você tem que resolver esse teu problema de som, Wellington, para você participar. É engraçado. Você não está usando o microfone que o Edson te deu, não? Aí, ó. Essa história lembra a música. Tá lá um corpo estendido no chão. É a banalização da morte, é verdade. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: ninguém morre. E todo mundo aprende.
ninguém morre e todo mundo aprende. Bom, exploramos bem isso. Gostei, gente. A gente precisa entender essas coisas. Vamos andar. A gente estava falando aí do assassino, né? O cara que chega para matar uma pessoa e tira a vida dele. Aí a gente vai vendo que no próprio livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, onde tem o item de guerras, aí que a gente vai ver, né? Tem até uma parte que eles falam assim: por que o homem ainda faz guerra? Pelo estado de selvageria do ser humano. Aí aqui tem o que leva o homem à guerra: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas, e quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. A gente vê agora essa guerra que está vendo aí, você vê a brutalidade e a insensibilidade do governante que provocou. Sabemos nós que muitos países estão em guerra, muitas pessoas vidas estão sendo ceifadas. Mas você vê que até aí, naquela época, já falava, no próprio livro do Espírito falava sobre a guerra, sobre o assassínio, que esses tipos de pessoas ainda são pessoas bastante egoístas, pessoas que não têm ainda um senso de preocupação com a vida alheia. É o que você acabou também de falar aí. Foi um corpo estendido no chão e ninguém está ligando para nada. É mais um. Se a gente entra nas comunidades, assim, desse jeito está. Ou seja, você vai ver tiro, vai ver morte, e as pessoas acham que aquilo é normal. Então, você vê como ainda estamos ainda nesse estado de barbárie e em plena fase de regeneração planetária, né? O que o humano está passando. E aí... Oi, pode falar, Laís. Aconteceu há pouco tempo, né, aquele lance da minha casa que foi invadida para roubar o do vizinho, e até hoje eu ainda me choco, porque quando alguém comenta, o troféu, já foi apagado. Já, olha, ele e mais 4 já foram apagados. As pessoas não se preocupam no ser humano. É assim, fez o errado, mata. Fez o errado, mata. Aí a gente está falando de selvagem, aí você lê aquele texto, né, daquele líder indígena, aí a gente, nos tempos atuais, a gente tem aqui isso. Exatamente. É o prazer para mostrar poder. Exatamente. Mas ainda somos selvagens. Selvagens somos nós, né? 2 coisinhas rápidas. Eu continuo assim, pensando, né, na resposta, quando ele fala, né, tiveram existência entre tribo feroz e precedentemente vinha de um planeta. Eu acho que ele está dando ali a entender a sequência, tipo uma sequência dele, tá? Uma sequência, é o que eu entendi. Mas é pena que a gente não tenha assim, outras traduções que ajudam, né? E lembrando que eu estava falando aquilo do Evangelho, eu peguei aqui quando Kardec fala dos mundos de expiações e provas, aí tem um item que ele fala assim: os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram em outros mundos. Né? E na tradução do Leon Denis, exótico quer dizer, até se a gente procurar, estrangeiro. Né? Então, é bem claro, né? O Kardec coloca dessa forma, né? Os espíritos de expiação aí são, vou dizer, estrangeiros, né? Que estão aqui no mundo de provas e expiações. Na sua maioria, são estrangeiros. Viveram em outros mundos.
Eu assisti esse Ailton Krenak numa live com Bob Fernandes, 1 hora e pouca de live. Muito boa a entrevista dele. Está sem som. A gente está falando de líderes indígenas, e esse é brasileiro, então vamos ler um pouco. Em reflexões provadas pela pandemia de Covid, o pensador e líder indígena Ailton Krenak volta a apontar as tendências destrutivas da chamada civilização, entre aspas, consumismo desenfreado, devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. Vamos parar por aqui, senão vão acabar jogando a gente na fogueira. Perfeito, né? Então, gente, o nosso irmão na verdade, somos nós, a civilização com toda a sua barbárie e agressiva postura perante a vida. Que nós possamos, ele e nós, lutarmos pelos valores da não violência. Aí ele vem nos dizendo que há condições ainda mais horrorosas no mundo espiritual. Gente, os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, e é uma verdade. A realidade do sofrimento é íntimo. E ele diz isso aqui: variando conforme seja ocupado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos. Então, a realidade espiritual da vida é que o inferno e o céu é um estado íntimo. Jesus falou sobre isso quando Jesus falou da parábola do bom samaritano. O que é preciso para conquistar o reino dos céus? Amar ao próximo. Quem é meu próximo? Próximo é quando você ajuda ao outro com amor, sem pensar em nada. Você ajuda o caído não para converter ele à sua crença, não para ele deixar de ser homossexual ou votar em A, B ou C, ou ser índio que tem que ser civilizado. Você ama o próximo porque ele está necessitado. Finish. Ponto final. Quem falou isso? Jesus. Com a parábola do bom samaritano, ele está nos dizendo que o samaritano, aquele que era mal visto, porque é essa a leitura que a gente tem que fazer, o samaritano é alguém mal visto. É alguém que horror, um samaritano. É assim que o judeu de Jerusalém via, como um impuro, um misturado. Alguém que adora a Deus em outro templo. É um enganado, um endemoniado. E Jesus coloca ele para mostrar o quê? Não é a tua religião que salva, porque o salvamento é íntimo. É o paraíso que tu cria quando tu ama. O maior estado de felicidade é o amor, mas isso não é uma pregação, como eu estou fazendo aqui. Porque fazer isso aqui é fácil, pelo menos para mim. O difícil é colocar isso na prática. Porque Oi, pode falar. E para Jesus, né, ele fala, é aquele que usou de compaixão. Exatamente. Que é o movimento, né? É o movimento. A gente passar por um caído e ter pena não é o suficiente. Tem que ter compaixão, é ajudar, fazer alguma... Porque pena tiveram os sacerdotes que passaram antes, né? Talvez tivesse... Mas digamos que eles tiveram até pena, né? Digamos. Sendo bonzinho. Mas nada fizeram, né?
e o samaritano usou de compaixão. Os sacerdotes somos nós. Os fariseus, nós somos fariseus, mas a gente está aprendendo, a gente está pelo menos falando. Não, se a gente só modifica quando percebe o erro, né? É verdade. O defeito, senão a gente não vai achar que não é defeito, é acerto. É verdade, é verdade. Então, por isso, gente, é estranho falar isso. Às vezes eu sei que é meio vago, é meio muito distante para o nosso entendimento. Mas, gente, quem está no umbral hoje, nas regiões inferiores, hoje, já estava em vida. Vocês entendem isso? Quando eu... Desculpa, eu vou falar, vocês me perdoem, o companheiro aí da internet, me perdoe, entenda que eu sou um pobre umbralino dando estudo. Então, relevem. Tenham compaixão. Eu vi uma cena, alguns anos atrás, que pegavam a cabeça de um gato, uns jovens aqui brasileiros, e mostravam na rede social. Arrancaram a cabeça do gato. Desculpa a gente falar isso. Vejam bem, essas pessoas estão no inferno mental. Entenderam? A crueldade delas é um inferno. Quando eu faço mal, quando uma pessoa rica e famosa vicia uma jovem e a violenta na Itália com várias outras pessoas e ainda ri disso, ele está no inferno mental. Ele pode ter fugido para o Brasil para não ser preso. Mas o inferno mental que ele está nele. Eu sei que isso, gente, não vale para a justiça dos homens. Para a justiça do homem, a pessoa tem que pagar. E para a justiça divina também. Ela vai pagar pela lei de causa e efeito. O fato dela estar no inferno mental, que é para onde, eu não estou dizendo, gente, que A, B ou C vai. Eu estou só dando um exemplo. Que é para onde ela vai quando desencarna, não significa expiação, propriamente dita. Expiação é quando ela renasce e passa pelo que ela fez para sofrer. Para onde ela vai quando desencarna é um preâmbulo, podemos dizer assim. É um preâmbulo. Pode ajudar no arrependimento. E ajuda muito no arrependimento. Mas ela ainda vai ter que expiar. A lei de causa e efeito vai atingir ela. Estou dando tempo para vocês entrarem, gente. Entrar aí no comentário. Sim, a pessoa, ela desencarna e leva o inferno daqui para lá. Isso. Né? Do outro lado. Ela já está no inferno, então já ultrapassa. Exatamente. Sempre lembrando que o que vale para um, vale para todos. Então, esse relato que eu vou contar, que eu vi num livro do Luiz Sérgio, não significa, gente, prestem bem atenção, vamos ampliar a mente, que todas as pessoas estão inseridas nesse processo. Isso é um caso específico, mas que vale também como ilustração. Não temos como, primeiro, dizer várias pessoas, fulana deve estar assim, ciclano deve estar assim. Gente, esquece isso. É um caso específico, mas que nos ajuda a entender essa questão do céu e inferno. Ele foi a uma cidade, acho que, se não me engano, me falha a memória, foi a Brasília. Luiz Sérgio é um espírito desencarnado, explicando para quem estiver vendo isso na internet e por acaso não conhece. É um espírito que já morreu, já desencarnou e traz relatos interessantes. Ele morreu jovem. Então, ele participa, como muito acontece com a maioria de nós, quando chegamos lá, de equipes de trabalho.
Vocês querem prestar atenção aqui, por favor? Laís e Wellington? É que eles estão aqui escrevendo aqui, ó. Não, é que eu estou tentando resolver. Eu estou lendo tudo, eu já li tudo, já sei. Aí, eu já sei, eu estou lendo aqui, porque parece aqui para mim também. Mas veja bem, então ele vai para uma equipe de trabalho no mundo espiritual e entra numa casa de uma mulher belíssima, rica e bela, lá em Brasília. E ela está encarnada, como todos nós, está acordada, e é um mulherão, digamos assim. Só que quando ela dorme, quando a gente dorme, a gente se desprende. Quando ela dorme e sai do corpo, o Luiz Sérgio leva um susto. Porque ela está com a cara daquelas bruxas bem diabólicas, o rosto todo deformado, encurvado. E o mentor fala, o perispírito dela é a aparência real dela, que extravasa para o íntimo. E ele leva um susto. Porque ela, fora do corpo, ela não conseguia manter aquela aparência construída que ela fez. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, entenderam, gente? Que é um estado íntimo. É um estado íntimo. Mas nos ajuda a entender por que existe gente deformada no mundo espiritual. Muitas dessas deformações a gente adquire em vida. E, às vezes, o passe ajuda a diminuir isso, tá? No encarnado. Às vezes, a gente, sem querer, sem saber, sem nem saber, dando passe, a gente pode ajudar um pouco a pessoa a corrigir essas deformações perispirituais. É só para a gente ter uma noção disso. Mas é que eu falei, um caso não quer dizer isso é sempre assim. Não. É um caso, mas é um caso interessante que nos ajuda a ver possibilidades da deformação perispiritual em vida. Ok? Eu achei interessante trazer aqui para você essa informação. Vamos lá no livro. Podem comentar e falar à vontade, tá, gente? Eu só vou olhar aqui para ver se alguém escreveu alguma coisa no YouTube. Acho que não tem nem ninguém assistindo a gente. Mas está tudo certo. O vídeo vai ficar lá, se puder ser útil a alguém no futuro, né? A gente não tem a pretensão desses canais que o cara acessa, já tem 10 mil pessoas assistindo. Não tem ninguém assistindo, mas vai ficar lá o vídeo, pode ser que alguém assista no futuro. Aí ele vai falar, Kardec, no item 9, que ele é sensível à prece. E os espíritos vão dizer que só não é sensível à prece o espírito que não se arrepende. Aí eu lembro de quê? O que eu lembro? Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia, uma região que o André Luiz chama de umbral. Umbral quer dizer preâmbulo, o que antecede a realidade espiritual mais sutil. Então, é uma região intermediária. Não é um plano espiritual belo, puro. Ainda está nessas regiões intermediárias de pessoas em crise de consciência. Mas tem zonas mais pesadas que ali. Só que as colônias, toda colônia espiritual que não está numa região avançada, melhorzinha, ela tem muro. Por que ela tem muro? Porque ela precisa se isolar de quem está do lado de fora. Colônias mais avançadas, em planos mais sutis, não tem muros. Se você vai numa colônia que tem muro, ela ainda é uma colônia que está nas cercanias da psicosfera terrena, nos umbrais, ou até em planos mais densos. Por isso que ela tem muro. Então, no livro Nosso Lar, tem uma mulher que chega nos muros de Nosso Lar e tenta entrar.
O André Luiz não vê alguns pontos. Não, André Luiz não vê um ponto, a pessoa lá vê, que eu não me lembro agora o nome, alguns pontos sobre a cabeça dela, e depois ele chama, acho que Narcisa, e ela vê que são formas de pensamento dos fetos que ela abortou. E ela não se arrependia. Então, apesar dela estar no muro de nosso lar, ela não tinha condições de entrar. Por quê? Porque ela não era acessível à sua própria consciência. Ela anestesiou a consciência. Ela ainda mantinha o raciocínio dela, que ela tinha como encarnada, de que aquilo que ela fez era útil e necessário. E veja bem, todas as ações humanas, todas as nossas ações, trazem consequências perispirituais e não depende da moral da época. Então, se eu faço algo contra a lei divina, isso vai ter repercussão perispiritual. Não é eu pregando contra. Eu não quero o mal de quem faz aborto. Eu não sou contra quem faz aborto. Mas, ao fazer o aborto, isso traz consequências perispirituais a quem o faz. Então, é melhor não fazer. Se já o fez, ok, não tenha culpa, não faça mais. Porque o mundo vai dizer para fazer. Mas isso traz consequências emocionais, e traz consequências espirituais. Eu não estou condenando quem faz. A gente não deve condenar quem faz. A gente deve amparar. A gente não deve ser inimigo de quem faz. A gente deve levar essa informação a quem quiser. Não faça. Sabe por quê, gente? Na questão do aborto, me perdoem, há muita hipocrisia. A gente se preocupa muito com o aborto do outro. Até quando a gente só para de pensar assim, hipocritamente, quando quem está grávida é a nossa filha. Quando quem está grávida é uma pessoa ligada, aí nosso pensamento anestesia. Entenderam? Então a gente tem que parar de apontar o dedo para os outros e não ver nisso como uma coisa, abortou, vai para um umbral. Não necessariamente. Mas não faz bem ao perispírito, isso não faz. E não faz bem também ao espírito reencarnante, né? Não faz bem ao espírito reencarnante. Ele se sente rejeitado. Ele se sente rejeitado quando há o espírito reencarnante, é claro. E pode acontecer processos graves de assédio, porque o vínculo do reencarnante com a mãe não acabou ainda. Então, tem um caso de que o espírito conseguiu provocar o atropelamento da mãe que abortou ele. E ela morreu. Assédio era puro. Vingança, né? Vingança. Porque ela abortou, mas ele não se desvinculou. Ele ainda conseguia manipular. E conseguiu levar a uma pequena distração. Então, vou dizer a você, eu posso fingir que essa informação não existe, posso fingir que isso não aconteceu. Eu estaria sonegando às pessoas essa informação. Elas têm o direito de saber. Não é? Eu já vi 3 casos assim. Todos 3 teve atropelamento. Então, isso não é uma coisa... Eu não estou dizendo que todo abortado é assessor. Não é isso. Às vezes, a criança vem depois. Na próxima. Às vezes, a criança que a pessoa abortou, depois nasceu como filho. Ou veio como filho por outros meios. Mas, gente, cada pessoa é um ser humano. Eu sou. Se você me der um tapa, eu vou reagir de um jeito. Se você der um tapa no Feliciano, ele vai reagir de outro. Se você der um tapa no Edson, ele vai reagir de outro. Cada um de nós é um ser humano. Depende do espírito. Se for um espírito assim revoltado,
rebelde é capaz de criar mesmo um monte de problema, né? Eu, no caso, vou dar outra face. Se eu mexer com a mulher de quem me deu tapa, na hora que ela está doente, eu vou ficar calado. Eu falei, eu mereci isso. A brincadeira foi de mau gosto. Eu estou muito bem nessa evoluídas. Não, se eu tiver errado, eu acho que eu fico mais na minha mesmo. Ainda mais se eu estiver sendo filmado e bilhões de pessoas estiverem me assistindo. Quando está falando de aborto, eu sempre me lembro da chamada do Mileco, né? No programa que ele tinha, né? Ele falava do pai, né? Quando a mulher aborta, muitos indiretamente é o pai que ela fica com medo que ele vai expulsar ela, é o empregador que vai mandar ela embora do trabalho. Então, tem um monte de consequência, por isso que, quer dizer, de maneira nenhuma a gente tem que julgar, porque a experiência de cada um, a gente não está naquela, né? A gente não é aquele ser, né? A gente tem que dizer que o erro, a gente não é a favor do erro, mas a gente tem que entender a outra parte, né? Anderson. Anderson, a gente vê, você vê que está falando de virar outra cara para dar após uma ofensa. Você vê que nível nós chegamos em pleno século XXI. Você vê o que as pessoas, como é que deram assim, foco ao acontecimento no Oscar, que o cara ele foi lá e deu um soco na cara do cara, mas se a gente parar para pensar, ele ofendeu todas as mulheres. Eu pensei desse jeito, ele ofendeu todas as mulheres. Então, porque a mulher está casada há mais de 25 anos, ele achou que ele poderia fazer aquilo com a mulher do cara. Tá? Mas olha só, é um machismo ainda muito, 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 muito engrudecido no ser humano e na humanidade. É verdade. Né? Muitas pessoas criticam a atitude dele. Sim, poderia ter sido tão forte, mas ele estava defendendo ali o sexo feminino, porque eu vi dessa forma, muitos estão olhando de outra forma. Mas você viu o estado de selvageria. O cara usou de uma brincadeira maliciosa, maldosa, para ofender uma mulher. O problema, Rui, você tem toda a razão. Só que, como a gente está aqui num estudo, né, eu tenho que lembrar que a violência não é a solução dos conflitos. Sim, foi o que eu disse, não é. Não haveria necessidade daquilo. Mas para agir de violência também, né? Porque as piadinhas assim de mau gosto é uma violência. Uma violência ao íntimo da pessoa. Que levou o tapa, a violência que ele cometeu. Aí vamos lá. Já que vocês querem falar disso. Quando eu faço um ato desse, eu posso ganhar um inimigo gratuito. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso. Mas você pode ganhar um inimigo gratuito por séculos. Então, às vezes, é o que no livro Sexo e Destino, o André Luiz fica indignado com uma coisa que ele vê e o mentor fala, se segure, que uma decisão de 1 segundo pode te comprometer por séculos. Então, a gente sabe, foi por isso que eu brinquei com isso, que se eu levasse um tapa tendo falado demais, e quando eu comecei com rede social tive que aprender isso, que eu levei tapas nas redes sociais com as pessoas saindo, que eu às vezes brincava e eu tive que aprender a lidar com a rede social, né? É diferente da gente brincar aqui. Tive que aprender a lidar com isso. A gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. E era uma coisa nova para todos nós. A gente podia ter idade, mas era uma coisa nova. Então, e eles também estão aprendendo. A gente precisa tentar resolver os conflitos sem a violência.
é o ideal. Eu acho, ó, para a maioria das pessoas, né, ele exagerou, porque ele podia pegar o microfone e fazer, né, alguma coisa em relação àquilo. Mas a gente esquece que o outro fez um bullying com a mulher dele. E ele não, e a mulher dele sofre, porque isso é uma doença. Então, ele está ligado, né, com aquele sofrimento da mulher. Machucou muito ele. Então, não é certo. O melhor seria se ele pegasse o microfone e fizesse. Sim, todo mundo entende, né, o que o Rui falou. Eu vi, se você prestar atenção, ele olhou para a cara da mulher, ele viu o sofrimento da mulher dele. Ele até riu no início, sofrimento. Depois ele não justifica, quero dizer, não justifica nem aprova a atitude dele. Mas ali foi um sofrimento muito grande para a mulher dele. Mas eu vi em algum lugar que eles têm uma rixa já antiga, não foi naquele momento, não, entendeu? Ali foi só a cerejinha do bolo. O que a gente precisa entender é que esse irmão do livro Céu e Inferno, vamos voltar nele, lá no início, que nem o Feliciano fez, o espírito de Castanodô, assassinara um irmão em 1608, assassinara um irmão por motivo de terrível ciúme, degolando durante o sono. Alguns anos decorridos, assassinaram a esposa. As emoções, a intemperança, a incapacidade de lidar com as emoções, com a contrariedade, é um traço da nossa barbárie íntima. Estão explorando aí a questão. O nosso irmão, o grande fracasso moral dele, o irmão daqui do livro, é não ter conseguido trabalhar questões como o ciúme e a posse e traduzir essa incapacidade através da violência. Então, todo o nosso aprendizado na vida é entender que nós vamos ter momentos de ciúme, vamos ter momentos em que o outro vai escarnecer da gente, que o outro vai ter posses. O cara que matou o outro na Tijuca, na verdade, ele tem uma explosão emocional. Ele não tem sensibilidade pelo outro ter, já que ele não tem, ninguém liga. Então, nós vivemos uma guerra de emoções. Ninguém pensa assim, tá? Quando mata o outro. Mas, no fundo, no íntimo dele, tem muito disso. Ele não se preocupa com a dor do outro. Se você não der a chave rápido, você pode levar um tiro. Porque, na verdade, a gente também não se preocupa, e nem nunca se preocupou, com as necessidades dele. Então, essa guerra que a gente vive, diária, urbana, da violência, a violência dentro de casa, a pessoa que vive com uma mulher 10, 15, 20 anos e é capaz de, ao separar dela, ir lá e matá-la, ele esqueceu 20 anos de convivência, 10, 15, que seja 5 anos, 1 ano de convivência. O outro menino que matou uma jovem de 19 anos em Niterói, porque ela disse que não tinha interesse em namorar ele. Tudo isso é contrariedade. Eu estou explorando aqui para a gente não ficar só nisso, mas a gente explorar a gente, né? Ser contrariado em coisas que você quer muito, que você acha que tem direito ou que você foi magoado. É aí que a gente sabe se a gente está amadurecendo emocionalmente, porque a gente está aprendendo a lidar
com o contrário. É uma das razões do reencarne. Uma das razões do reencarne é amadurecer emocionalmente a ponto de não fazer que nem esse espírito que assombrava Castelnaudary. Ele ficou 200 e tantos anos preso a um castelo devido ao aprisionamento emocional. Então, a gente que está estudando tem que levantar... Aliás, apareceu aqui, tem a Débora, deixa eu falar aqui dela. A Débora Leonesse está lá no YouTube com a gente, tá, gente? Se vocês quiserem dar um oi para a Débora. Oi, Débora. É a única pessoa que está com a gente junto assistindo lá no YouTube. Oi, Débora. E aí, o que acontece, gente? Aprender a controlar as emoções é muito importante. Falando disso, vou sugerir a vocês uma série de livros para a gente terminar, estamos chegando no final, que vale você a pena ter. Eu acho que indicar livro é sempre bom. Livros sobre comunicação não violenta. Porque, Anderson, o ser manso é importante na reação. Quando alguém te faz alguma coisa, a gente dizer, eu sou manso, é só na reação. Quando alguém te faz alguma coisa, quando pisa no seu pé, é aí que você vai trabalhar essa... Exatamente, Edson. Comunicação não violenta. Qualquer livro desse tema vale a pena. Para nós, o que o Edson falou é fundamental. A gente só vai entender a pregação do ser manso quando vem a adversidade. Quando a gente está aqui numa boa, sem nenhum conflito, a gente não sabe se a gente amadureceu o raciocínio para não reagir. Então, a gente aqui, enquanto não está passando por uma situação parecida com a do Will Smith e sua esposa, Will Smith, sua esposa, a gente tem que treinar isso. A gente entende, vocês já debateram, acho que a gente entende muito bem ele, mas para nós, assim, para a nossa vida, a gente não pode simplesmente dizer eu faria o mesmo, entende? Porque isso é o que o nosso irmão, a gente aqui seria pego num paradoxo. E eu gosto de paradoxo. Que é o seguinte, a gente está estudando a vida de um espírito que justamente, percebam bem, já pararam para pensar que esse irmão, o espírito de Castelnaudary, aqui ele, ó, pode ter visto algo que ele não gostou, que levou ele ao ciúme? Pode ter visto um flerte? Pode ter visto um sorriso? Pode ter visto um arrastar de asa? Estão entendendo? Eu não estou justificando, eu estou dizendo que se a gente não trabalha emocionalmente, a gente pode estar preso a vínculos kármicos, vínculos de dívidas, por muito tempo. E a grande verdade é que estamos. A grande maioria das pessoas encarnadas estão presas a situações emocionais, como ciúme,
traição, ofensa. A gente vem cometendo e fica preso a isso há séculos. Que o Denzel Washington falou para ele, que o diabo vem e tenta, é verdade, era a noite dele. Ele nunca tinha ganho o Oscar. Todo mundo sabia que ele ia ganhar. Era a noite dele. Então, a gente lamenta o que o Chris Rock fez. Eu gosto dele, mas ele, infelizmente, como todo humorista, né? Aliás, diga de passagem, às vezes passa da linha. O humor, muitas vezes, ele não tem limite. Não é só lá, não. Aqui também. Às vezes o humor, ele pega pesado. Os humoristas, todos eles, ainda mais esses que ganham dinheiro, que são milionários, como o Chris Rock, tem que começar a reciclar isso, essa visão de mundo deles. Esse humor do escárnio tem que tomar muito cuidado com como, que, onde. Não é o politicamente correto, é a ofensa. E hoje em dia a ofensa não é um teatro com 100 pessoas que só aquelas pessoas estão ouvindo. Milhões e milhões e milhões, bilhões de pessoas estão vendo. Então não tem como defender. Mas nós, aí já não são eles que são ricos e famosos, mas nós não podemos cair na armadilha de que a violência é justificável. Porque nós caímos nessa armadilha, podemos repetir erros de um passado glamouroso e abrir brecha para obsessores que ficam ao nosso lado e que não gostam do que a gente fez em 1450, eles estão doentes, mas a partir do momento em que eu alimento a vibração que eles sentem, eles têm condição de entrar no nosso campo emocional. Também tem isso. Gente, comentem aí para a gente terminar. Fiquem à vontade de passar as suas últimas palavras. Não, esse tipo de humor deseduca, né? Porque é você tratar uma coisa errada como uma coisa certa e, né? Se você ri é porque você gostou, né? Então, aquilo interioriza, né? Hoje em dia, inclusive, os humoristas têm que ter muito cuidado, né? Ficam policiados o tempo todo, né? O que era fácil, né? O que para eles era fácil, falar disso, daquilo, agora tem que parar para pensar. É verdade. É verdade. Alguém mais quer dar a última palavra? O Anderson, eu vou fazer só uma ressalva, que aí a gente pode completar na próxima terça-feira, já que a gente não vai entrar, não vai terminar esse espírito hoje. É que eu fiquei aqui olhando o item 2 e o item 4. No item 2, pergunta se não haveria uma maneira dele desalojá-lo da casa que ele estava, já que ele estava ali há 200 anos. Então, se fala que a maneira seria ele ter alguém orando para ele. Ele passou 200 anos nessa casa exatamente porque ninguém orava para ele, não é isso? A gente não pode agora comentar, né? Porque senão vamos adentrar o estudo de novo. Não, por isso que eu falei, vamos deixar para a próxima semana. Mas quando a gente leu esse item, a gente até falou um pouco sobre isso, mas o tempo, Deus usa o tempo, não a violência, né? E para Deus, 200 anos nada é para a gente. Chega um dia que o espírito começa a ser ganho no cansaço do tempo, porque a gente não tem como vencer a barreira do tempo.
A nossa inferioridade espiritual, evolutiva, emocional, nos aprisiona na barreira do tempo. Então, 200, 300... Tem espírito que demora 2.000 anos para despertar para uma nova realidade. Ele fica preso a um evento 2.000 anos. Então, 200 anos, perto de 2.000 anos, é pinto. Deus usa o tempo. 200 anos, ele orou por ele. Poderia ter demorado 400, porque ele não tinha recurso nele mesmo para mudar. Então, quando a gente ora uns pelos outros, a gente está ajudando, a gente está sendo instrumento do amor para a evolução planetária. Se não há isso, a pessoa fica lá. Até que ela desperte, porque ela tem essência divina. É triste, é assustador. Aqueles que conseguiram sair do corpo e ver as regiões inferiores e ver que elas são reais e que realmente tem gente lá há 1, 2, 100, 500 anos, você fica assustado. É assustador. Tu olha assim, meu Deus do céu, o cara está aqui há 500 anos. É assustador. E aí os mentores têm que colocar para a gente tudo aquilo que para nós é difícil de entender. Ano passado trouxe o maior problema. Por que uma pessoa é vampirizada por outra? E essa vampirização pode levar ela até o desencarne. Gente, é um fato. Os hospitais estão cheios de gente assim. Se você abrir a tua evidência, você vai ver gente doente, cheio de gente em cima dela. É fato. Eu só posso entender olhando o fato, como aconteceu na quarta-feira passada, na nossa reunião, uma criança presa a processos ligados a cruzadas, espíritos ligados às cruzadas, a gente começa, caralho, o que é isso, gente? Cruzadas têm quase 900 anos e repercute na saúde da criança hoje. Isso é muito complicado, gente. A lei, ela é perfeita. Então, esse irmão, 200 anos, graças a Deus, que bom. Mas tem coisa muito pior, como o próprio no livro a gente leu. Gente, vamos ficar por aqui. Agradeço aí a presença de todos. Vamos orar pedindo a Jesus que ampare a todos os citados, lembrados, encarnados e desencarnados. Jesus, une, Senhor, nossa prece, a de todos os mentores, todos os anjos guardiães, de todos os encarnados e desencarnados, citados e lembrados. Jesus, na nossa caminhada, Jesus, queremos aprender a paz, a concórdia e a fraternidade, abrindo nossos corações, Jesus, a todos os seres e coisas. Somos espíritos imortais e queremos aprender as lições da vida enquanto estamos encarnados, Senhor. Irradiando fraternidade é difícil. Somos muito imperfeitos, mas queremos, Senhor, conhecendo a realidade espiritual da vida, transcender, Jesus, condenações e culpas e medos, e abrir o nosso coração à fraternidade pura, ao amor que assiste, ao amor que compreende, ao amor que sente. Por isso pedimos, Jesus, abençoa nosso planeta, abençoa cada um de nós. Envolve-nos na tua pura e doce vibração, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Gente, pessoal do YouTube, Débora, um abração, gente. Deem um like aí, vocês que estão assistindo a gente no YouTube. Façam seus comentários que a gente comenta na terça-feira que vem. Tá? Tchau, tchau.